E aí, nas conversas que nós tivemos, isso é muito peculiar, porque o pessoal começa a falar: então, mas o cara lá não tem formação profissional para aparecer e tal, mas o cara vai lá, faz 3 meses, ganha uma faixinha, vai lá e começa a dar aula. Como é que é isso? Porque assim, isso dificulta o trabalho de quem é profissional, de quem trabalha com atividade há muito tempo, né? E um aventureiro que chega aí, coloca lá uma plaquinha e chama o aluno lá para dentro, e o cara não sabe muitas vezes nem o que está falando para o aluno lá. Como é que é essa relação? É complicado. Aí a gente chama que é o professor YouTube. A gente chama de professor YouTube. Você sabe o que é o professor YouTube? Não? Sei. Ele assiste um vídeo do YouTube e já acha que meia hora antes da aula e vai lá e quer dar aula o que ele aprendeu no YouTube. Sim. Tá? Então, se eu vou dar uma aula para você, Davis vai te dar uma aula, e eu vou falar de um desenvolvimento pessoal de 36 anos. Eu tenho que reconhecer que aquela posição, aquela técnica que eu explicava há 30 anos atrás, hoje eu explico totalmente diferente. Eu tenho que fazer essa autocrítica. Sim. Né? E eu pergunto muitas vezes, quem estiver nos assistindo, para você, posso apontar o cidadão que está, o Fagner, posso apontar o cidadão que está nos assistindo? Vou fazer uma pergunta, Alexandre. Respeito todo mundo. Você tem lá um médico que vai operar seu coração. Ele nem se formou ainda na faculdade. Ele está fazendo residência. Ele assistiu uma cirurgia, ele aprendeu o nome lá dos bisturi, aprendeu toda a parte técnica ali, mas ele ainda é a primeira cirurgia dele. E tem lá o outro médico que já faz 30 anos que opera. Se você fechar o olho dele, ele vai lá, opera de olho fechado. Quem você quer que eu te opere? Não, claro, essa é uma pergunta até parece óbvia, né? Mas assim... Mas as pessoas não fazem isso. Não fazem isso. Então, eu acho que quando você vai escolher o professor, você vai escolher um professor. Aquele professor vai ser seu tutor. E voltando àquele assunto, nós tivemos uma conversa antes que tinha que ter gravado nossa conversa, Alexandre. Nós tivemos um bate-papo ali, 5 minutos de bate-papo, que nós precisamos até... O que acontece? O tutor é aquele cara que ele não vai falar só sobre a técnica. Eu não sou só professor de karatê. Eu sou formador de opiniões, eu formo o cidadão, a gente ensina ética. Aí eu pergunto, quando aquele professor que está lá, que eu chamo de professor do YouTube, eu chamo mesmo, professor de YouTube, não estou citando nomes. Sim. Aqui em Matão nós temos excelentes professores. Sem dúvida. Acho que aqui em Matão não conheço nenhum professor YouTube. Pronto, já estou tranquilo. Aqui em Matão nós não conheço, eu pelo menos não conheço nenhum professor YouTube aqui em Matão. Então estou livre. Mas nós sabemos que tem. E até para que não apareça, né, nenhum professor YouTube. O professor é aquele professor que o pai ou a mãe, quando traz o filho para treinar, ele sabe que o professor vai ensinar ética, vai ensinar comportamento, vai ensinar o que é certo, o que é errado. Eu tenho uma turma, Alexandre, que eu tenho criança de 6 anos e tem criança treinando junto com ele que tem 9 anos. 6, 9. Aí você fala, 3 anos é pouca diferença nessa idade. Não. 6 anos você pega o menininho ainda pequenininho. E 9 anos já tem uns meninos, já são rápidos, já tem agilidade. Então na educação física, a gente sabe a diferença corporal que tem de uma criança de 6 anos para uma criança de 9, 10 anos. Tem uma diferença enorme, muita diferença. Entendeu? Criança de 6 anos, você não vai trabalhar força, velocidade. Já criança de 9, 10 anos, você consegue trabalhar velocidade, agilidade, flexibilidade. E assim você começa a trabalhar. E aí o que acontece? Eu hoje na minha turma, eu ponho os dois para lutar.
Às vezes tem a mãe lá assistindo, ela regala um olho, fala assim: nossa, o Davi está colocando meu filho de 6 anos para lutar com outro de 9 anos. Eu só olho para o menino de 9 anos e falo, faça assim para ele, dá uma piscadinha e fala assim, ele faz assim para mim, e vai para a luta, e ele cuida daquela criança de 9 anos.